Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para Cássia, para todo mundo que nos ouve, que assiste o CBN Brasil. Boa tarde, Vera. No começo do programa a gente citou aqui o furo que você cravou logo hoje cedo e que, aliás, você já vinha cantando a bola em dias anteriores, né? Que era aquele assunto da desoneração da folha de pagamento. E que o governo falou, o Congresso aprovou a prorrogação da desoneração, o Lula vetou e o Haddad ficou de apresentar uma outra solução, uma outra proposta. Ficou enrolando, no fim das contas, como você disse, fracassou tudo e o veto vai ser votado hoje e vai ser derrubado, né? Pois é, deixaram para a última hora, foram meio autoconfiantes demais no próprio taco, né, Sardenberg, que era outra coisa que eu também vinha dizendo aqui, e a coisa não evoluiu. Os líderes com os quais eu falei com bastante gente nesses últimos dias, porque esse assunto realmente estava me encafifando, disseram que não sentiram firmeza na proposta do governo, que o que o Haddad apresentava era muito vago, não apresentava o texto final, não dizia ao certo se abrangeria todos os 17 setores que eram agraciados com a desoneração da folha de pagamento, não dizia se ia vigorar por quanto tempo, em que condições, então eles não se sentiram seguros e também, pelo que a equipe econômica me relatou, os setores que eram atingidos pelo veto do Lula jogaram bastante duro junto aos parlamentares no sentido de pressionar também pela derrubada do veto. Então, reunião veio e não teve como fechar acordo. Foram reuniões que se estenderam ao longo dos últimos dias e ontem à noite, inclusive, e aí jogaram a toalha praticamente. Hoje de manhã estavam jogando essa toalha, com exceção de alguns ministros do Palácio, que ainda falavam, não, ainda não acabou, a gente ainda está negociando, a gente ainda está tentando. Mas nem na Fazenda, e nem na Câmara, e nem no Senado, eu colhi esse otimismo de que vai ser possível reverter o quadro quanto à desoneração. Eles ainda estão fazendo acordo pela MP 1185, que muda o desconto de impostos federais ali para projetos que têm subvenção, e essa eles acham que vai salvar, que vai ter acordo, mas em relação à desoneração, não. E aí o que vai acontecer, né? O Haddad pretende ainda apresentar a MP com a sua proposta, e aí vão judicializar, vão levar para o Supremo, para que o Supremo arbitre se é constitucional a prorrogação da desoneração aprovada pela Câmara e pelo Senado, ou se ela é inconstitucional, como argumenta a Fazenda, em contrariedade com os técnicos do Congresso, e aí valeria a MP que o governo vai oferecer para colocar no lugar. Então, mais uma medida que vai ser judicializada, Sardenberg. Agora, Vera, essa judicialização não pode desgastar ainda mais o governo, porque não tem nada que indique até aqui a inconstitucionalidade dessa medida, né? O Haddad tem sustentado, ele deu coletivas falando a respeito, eu mesma já conversei com ele a esse respeito, ele diz que não só é inconstitucional, como fere a reforma da Previdência. São os dois argumentos jurídicos que o governo vai levar. Por outro lado, como eu disse, tanto a consultoria legislativa da Câmara quanto a do Senado atestaram que era constitucional prorrogar até 2027 essa retirada de impostos que incidem sobre o trabalho. O Supremo, vale que a gente lembrar, já está com contenciosos demais com o Congresso. Tanto que agora, nesses vetos de hoje, vai vir mais um, porque vão derrubar também o veto que o Lula interpôs à definição do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. E esse o Supremo já se manifestou, ele vai provavelmente declarar inconstitucional esse projeto. A gente sabe que o Congresso está votando nos últimos dias vários projetos que reduzem as prerrogativas dos ministros. Será que os ministros vão querer entrar em mais essa bola dividida?
também tem isso. Todo mundo reclama de ativismo do judiciário, reclama da extrema judicialização, mas são justamente os políticos e os outros poderes que recorrem ao judiciário para tudo. Então vai se formar esse impasse. Eu não tenho certeza de que o Supremo vai ficar do lado do governo, né? Agora, além de tudo, Vera, é uma irresponsabilidade. É o seguinte, você tem uma empresa, você está com um plano de expansão e você precisa contratar mais 20 funcionários. Você não sabe qual é o custo que vai ter essa folha de salários, porque se vingar a tese do Congresso, você não vai pagar 20% sobre a folha para a Previdência. Se, entretanto, o Supremo, por exemplo, derrubar, você vai pagar 20% de previdência sobre a folha de salários, o que encarece a contratação. Resultado, a empresa vai ficar esperando, não vai contratar ninguém enquanto resolver esse assunto. Exato. Os setores são muito mobilizados, Sardenberg. Então, quanto a isso, tem essa pressão também. A pressão vem do governo, mas vem também dos 17 setores que estão, de alguma maneira, com a sua situação em suspenso por causa disso. Com a derrubada do veto que vai acontecer hoje, então, está valendo a desoneração. Vamos entrar em 2024 com a desoneração em vigor. Então, ninguém vai ter uma justificativa, por exemplo, para fazer demissões por essa insegurança, porque vai estar vigorando. Aí, se lá na frente o Supremo Tribunal Federal derrubar, que eu repito, eu não acho tão simples que vai acontecer, não acho que o Supremo vai fazer isso, aí teria de rever os planos e aí poderia realmente haver demissões ou adiamento de contratações. Mas, até segunda ordem, vai vigorar a aprovação feita pelo Congresso, porque vai haver a derrubada do veto. Vamos só ver o que a SMP vai dizer, mas se o veto foi derrubado, enfim, vai ficar de fato confuso, mas a derrubada do veto assegura o vigor da medida aprovada pelo Congresso. O que eu queria dizer é que o importante é que isso aí fosse resolvido de uma vez, né? Já tinha que ter resolvido lá atrás. É um absurdo terem deixado para a última hora. Isso aí, com certeza. Vera Magalhães, parabéns pelo furo e obrigado, até amanhã. Obrigada, até amanhã, queridos. Tchau. Até amanhã.